Olá, meu nome é Ricardo Souza e essa é a minha quinta aula sobre potenciação. Nesta aula, eu vou abordar a potenciação de expoentes fracionários. Tá? É quando você tem uma raiz e ela pode ser transformada numa potência, mas o expoente dessa potência vai ser sempre uma fração. Então, aqui na regrinha, né, você tem raiz índice n de b elevado a m. O expoente que está dentro, ele vai ficar por cima da fração. E o índice que está fora da raiz, ele vai ficar por baixo da fração, que é o expoente. Então, simplificando, o número que está por dentro, ele vai ficar por cima da fração. E o número que está por fora da raiz, ele vai ficar por baixo da fração, que é o expoente dessa potência. Tá? Então, a base, que é a letra B, o elemento B, ele deve pertencer aos reais e só aos reais positivos. Então, pode ser o 0, pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser raiz de 2, pode ser 2/3, etc. Mas só não pode ser número negativo. Tá? No caso do expoente e do índice, né, que são as letras M e N, o M é o expoente e o N é o índice. Então, nós temos 0, 1, 2, 3, opa! Existe raiz de índice 0? Expoente 0 pode, né? Você pode ter B elevado, você pode ter um número elevado a 0, exceto o próprio 0, né? Então, por exemplo, 2 elevado a 0 dá 1. Mas se você for tentar montar a fração, que é o expoente, você vai ficar com o número B, que vai estar o número que está representado pela letra B, e ele vai ficar 0 sobre 3, por exemplo, que vai dar 0. Então não adianta muito. Mas a parte de fora, né, que é o índice N, existe índice 0? Não existe, né? Por que não existe índice 0? Você já parou para se perguntar? Então, não existe o índice 0. Também não existe o índice 2. Não existe índice 1, começa sempre com o 2, para o caso do M. Então, na verdade, a gente pode fazer uma nova regrinha para o índice N, né? O índice N ele tem que ser 2, 3, 4 e assim por diante. Ele tem que ser sempre um número maior ou igual a 2, porque é o índice da raiz. Agora, da onde que vem essa regra? Bom, a raiz quadrada, lá nos primórdios da matemática, antes da álgebra, provavelmente, não antes da álgebra, eu acho, mas nos primórdios da matemática, raiz quadrada era radix quadratum, que significa o lado do quadrado, em latim, né? Então, quando você tem um quadrado, suponha que esse quadrado tem área 25 metros quadrados, centímetros quadrados, não importa a unidade. Mas se ele tiver uma área de 25, significa que os lados dele medem 5. Ou seja, qual é o lado de um quadrado cuja área é 25? É isso que a raiz quadrada se propõe a responder. Então, é o 5. Então, você tem 5 vezes 5, que dá 25. Mas o tempo foi passando e o radix quadratum, que era escrito à mão, virou radix e depois virou simplesmente um R simbolizado por representado por aquele símbolo ali. Então, isso que é a raiz quadrada. Tá? Então, a raiz quadrada de 25 é igual a 2. Como o quadrado ele tem 4 lados, mas só que ele tem essa dimensão aqui, que você pode chamar de altura ou de largura, tanto faz, e essa aqui de comprimento, né? Não importam os nomes, né? Mas ele vai ter essa dimensão horizontal e essa dimensão vertical, ou seja, ele tem 2 dimensões. Por isso que o menor índice possível é o 2, para o índice de uma raiz. Tá? Agora, voltando. Quando você for resolver, então, uma raiz que tenha expoente e tem um índice lá fora, e tiver junto com outras raízes,
ou com outras potências, você pode transformar numa potência cujo expoente vai ser fracionário, tá? Então, só lembrando disso aqui, o m ele pode ser zero, tá? O m ele pode ser zero. Eu só risquei porque antes, né, estava junto com o n. Mas normalmente será 1, 2 ou 3, etc. Tá? Nesse caso, primeiro exemplo, raiz quadrada de 2. Na raiz quadrada de 2, a questão aqui é só fazer a transformação. Então, acompanha o raciocínio. Você copia a base, que é 2, só que não tem nenhum número dentro e nenhum número fora. No caso do expoente, quando não tem nada, o menor número é 1. E no índice, o menor número é 2. Então, o número de dentro fica por cima e o número de fora fica por baixo da fração. Então, você sempre vai ter um expoente fracionário a partir de uma raiz. Então, raiz de 2, ou raiz quadrada de 2, é igual a 2 elevado a meio. Tá? Então, nesse caso, é só uma transformação. No exemplo 2, nós temos de novo a raiz de 2 e agora a raiz cúbica de 2. A raiz quadrada de 2 nós já temos, 2 elevado a meio. E a raiz cúbica de 2? Aqui não tem nada, então é 1. Então, o número de dentro fica por cima e o número de fora vai embaixo. Então, 2 elevado a 1/3. Agora, para resolver, nós temos 2 elevado a meio mais 1/3. Isso é da propriedade da multiplicação de potências. Se você não viu a aula anterior, dá uma olhadinha lá no canal que tem a propriedade da multiplicação de potências. Aí, quando as bases são iguais, você soma os expoentes. Então, é preciso fazer isso aqui. Meio mais 1/3. Então, eu vou fazer aqui no cantinho, no rascunho. Como nós temos denominadores diferentes, e o 2 e o 3 são primos, então lembra dessa dica. Quando os denominadores são primos e você tem que fazer uma soma ou subtração de frações que necessita calcular o MMC, basta você multiplicar esses números primos. Então o MMC é 6. Agora, quando não forem primos, você precisa fatorar o número. Tem uma aula sobre fatoração também no canal. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Então, agora, são iguais. É só somar o de cima, né? 3 mais 2, 5. E copiar os denominadores que são iguais. Então, 2 elevado a meio mais 1/3 é a mesma coisa que 2 elevado a 5/6. E aí fica uma potência com expoente fracionário, que é o que acontece aqui na explicação. Tá? Próximo exemplo. Então, nós temos uma raiz, um número dentro da raiz, uma potência e outro número dentro da raiz. Então, nós precisamos primeiro transformar isso aqui numa potência para depois juntar com esse expoente 3, já que as bases são todas bases 10. Né? Então, vai ficar, o primeiro é 10 elevado a, o que está por dentro fica por cima, e o que está por fora fica por baixo. 10 elevado a 2/3. Tá? O segundo é só copiar, 10 elevado a 3. E o terceiro número, raiz sexta de 10 elevado a quarta, o 4 está por dentro, então ele vai ficar por cima da fração. E o 6 está por fora, fica por baixo. Agora, o 4 e o 6 são pares, significa que eles podem ser simplificados. Então, 4/6 é a mesma coisa que, dividindo em cima e embaixo por 2, 2/3. Então, você pode transformar isso aqui numa potência 10 elevado a 2/3. Igualzinho numa conta com fração, onde você tem algo que é simplificável. Então, nós temos 10 elevado a 2/3. Aqui vai virar 2/3 de novo. E aqui o 3. Então, fazendo aqui na linha de baixo, 10 elevado a 2/3 mais 3, juntando, né? E esse aqui que foi simplificado, ele fica 2/3. Então, 2/3 novamente.
2 terços mais 2 terços é só somar, porque os denominadores são iguais. Então fica 4 terços. Soma os de cima e copia o denominador. Então isso é igual a 10 elevado a 3 mais 4 terços. Então, novamente, MMC, né? Deixa eu fazer aqui. 3 mais 4 terços. Aqui é 1, quando não tem nada, com 3. MMC entre 1 e qualquer outro número que seja diferente de 1, nesse caso, porque o 0 não pode aqui no denominador, ele vai ser sempre o outro número. Então, entre 1 e 3, o MMC é 3. Entre 1 e 7, vai ser 7. Entre 1 e 1000, vai ser 1000. E assim por diante. 3 dividido por 1, 3. Vezes 3, 9. Coloca aqui em cima. 3 dividido por 3 dá 1. Vezes 4, 4. Como são iguais, a gente copia. 9 mais 4, 13. Então, o resultado é 13 sobre 3. Então, essa continha do exercício 3 é a mesma coisa que 10 elevado a 13 terços. Deixa eu destacar, porque ficou um pouco junto demais. Tá bom? Então, expoente 13 sobre 3. Como ambos os números são primos, não dá para simplificar. Então, é simplesmente isso aqui. 10 elevado a 13 terços. Tá? Próximo exemplo. Então, nós temos 5 elevado a meio vezes 25 e vezes raiz quadrada de 125 elevado à terceira. Bom, da tabuada, você lembra que 25 é 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Então, nós temos 5 elevado a meio vezes 5 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 25. Agora, e o 125? Bom, o 125 ele precisa de fatoração. Então, vamos fatorar o 125. Bom, 125, como ele termina em 5, ele é divisível por 5. Então, se você dividir por 5, vai dar 25, que dividido por 5 vai dar 5, e dividido por 5 vai dar 1. Então, é 5 elevado à terceira. Mas 5 elevado à terceira é somente o 125. Então, nós temos 5 elevado à terceira, que é o 125, que está dentro da raiz. Agora, o 3 e o 2, que está invisível aqui, vamos deixar ele visível, eles vão virar o quê? O expoente fracionário. Então, 125 é 5 à terceira. O que está por dentro fica por cima, e o que está por fora fica por baixo. Então, nós temos 5 à terceira elevado a 3 meios. Agora, a gente acabou de fazer essa primeira arrumação, vamos começar a resolver. Então, nós temos meio mais 2, porque as bases são iguais, e a potência de potência. Multiplicam seus expoentes, né? 3 vezes 3 dá 9, 9 sobre 2. Você fica com 3 vezes 3 meios. Então, multiplica em cima. Aqui embaixo é 1 vezes 2. Então, vai dar 9 meios. Tá? Então, nós temos 5 elevado a meio, mais 2, e mais esse expoente aqui, que vai ser o 9 meios, o expoente final dele. Agora, 9 meios mais meio é possível somar, então vai dar 10 meios. E 10 sobre 2, 10 meios, simplificando é a mesma coisa que 5, porque isso aqui é 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. Então, nós temos 5 elevado a 5, que vai ser a soma desses dois números aqui, o meio com 9 meios, vai dar 5 no final, mais o 2. Então, o resultado final dessa conta é 5 elevado
à sétima. 5 elevado à sétima potência. Mas tudo isso após várias simplificações. O exemplo número 5 também precisa de uma arrumação aqui e uma arrumação aqui embaixo. Esse aqui já está pronto. Então vamos lá. Nós temos 10 elevado à terceira, raiz quinta de 10 à sexta. Então você copia a base, o número que está por dentro vai por cima e o número que está por fora fica por baixo. Então fica 10 elevado a 6 quintos. O próximo, aqui não tem nada, então o expoente é 1. O que está por dentro fica por cima e o que está por fora fica por baixo. 10 elevado a 1 quinto é o denominador dessa fração. Como nós temos uma multiplicação, em cima nós somamos o expoente. Agora, o expoente da potência de baixo ele vai ficar negativo, porque ele está numa divisão. É isso aqui dividido por 10 elevado a 1 quinto. Então, fazendo de uma vez só, nós vamos ficar com 10 elevado à terceira, mais 6 quintos, menos 1 quinto. Porque esse 1 quinto ele está no denominador. Então, quando ele sobe para fazer a conta lá em cima, a divisão vira multiplicação e o expoente muda de sinal. Ele é positivo, ele vira negativo. Se fosse negativo aqui embaixo, o expoente desse, ele ficaria positivo. Então, 6 quintos menos 1 quinto vai dar 5 quintos. E 5 quintos, 5 dividido por 5 é 1. Então, nós ficamos com 10 elevado a 3 mais 1. Então, o resultado final é 10 elevado à quarta potência. Se você ficou em dúvida a respeito dessa passagem, dê uma olhada na aula sobre divisão de potências, que tem vários exercícios com essas situações. E na aula de multiplicação de potências também. Próximo exemplo, exemplo 6. Então, nós temos uma potência de potência, um número que precisa simplificar, precisa fatorar, melhor dizendo, e aqui precisa de uma transformaçãozinha, né? Precisa usar essa regrinha, essa propriedade aqui. Então, o primeiro, 10 elevado a menos 4 elevado a 2, vai ficar 10 elevado a, multiplica os expoentes, né? 10 elevado a menos 8. O 100, lembra que da tabuada que é 10 vezes 10? Então é a mesma coisa que 10 ao quadrado. E o 10 elevado a menos 2, menos meio, a gente só copia ele aqui. Esse aqui, 10 elevado à quinta, dentro de uma raiz cúbica. O que está por dentro fica por cima, e o que está por fora vai por baixo da fração. Então, fica 10 elevado a 5 sobre 3, 5 terços, vezes 10 elevado a 4 terços. Então, em cima, a gente tem bases iguais e embaixo também. Na verdade, todas as bases são iguais. Então, esses dois aqui a gente vai somar e esses 3 aqui nós vamos somar também. Então, menos 8 mais 2 vai ficar menos 6. Então, nós temos menos 6 menos meio na parte de cima. Menos 6 menos meio nos expoentes. E na parte de baixo, eu estou fazendo de uma forma diferente, né, do que foi feito no exercício anterior, mas também é uma forma válida. Vamos ficar com 10 elevado a 5 terços mais 4 terços. Como os denominadores são iguais, é só somar a parte de cima, vai dar 9 sobre 3. 5 terços mais 4 terços, 9 terços. E 9 terços simplificando é a mesma coisa que 3. Então, embaixo nós temos 10 elevado à terceira. Então, 10 elevado a menos 6 menos meio. Né? Então, nós precisamos fazer essa conta. Menos 6 menos meio. Bom, vou fazer aqui em cima. Expoente é denominador 1 e 2, o MMC
vai ser 2. Opa, aqui é negativo. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes menos 6 vai dar menos 12. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Então, menos 12 menos 1 dá menos 13. Então, o resultado é menos 13 sobre 2, tá? A fração. Então, nós temos 10 elevado a menos 13 meios. E o 3, que é o expoente da potência de baixo, como aqui é uma divisão, você faz o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, vai ficar, na próxima passagem, 10 elevado a menos 13 sobre 2, menos 3. Se ele fosse negativo, o de cima menos o menos 3, aí ficaria menos com menos, mais, ficaria mais 3 aqui, tá? E, novamente, uma fraçãozinha. Então, está ficando sem espaço aqui. Vamos lá. Menos 13 sobre 2. Menos 3. Denominador 1 e 2. Então, o MMC vai ser 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes menos 13, menos 13. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 3 dá 6. Então, fica menos 13, menos 6, que vai dar menos 19 sobre 2. Então, o resultado final é 10 elevado a menos 19 meios. Agora, você pode fazer a inversão dessa potência, porque geralmente as respostas são dadas com números positivos, né? Então, é possível, aqui já é a resposta, mas é possível também fazer essa transformação. Você vai passar o expoente negativo junto com a potência para baixo, você vai inverter o número. Então, fica 1 sobre 10 elevado a, e aí o expoente ele fica positivo, 19 sobre 2. Tá? É o que nós vamos fazer nos próximos 2 exemplos também. Nesse exemplo aqui, é possível fazer. Nos outros 2, vamos resolver. Então, exemplo 7, exercício 7. Primeira coisa é transformar essa raiz numa potência. Então, fica 1 sobre, copia a base, o expoente 2 fica por cima e o índice 3 fica por baixo. Então, nós temos 1 sobre 10 elevado a 2 terços. Aqui já está ótimo, tá? Se for necessário, dependendo do exercício, às vezes isso aqui está incluído dentro de uma conta maior. Uma fração maior, uma equação maior, alguma coisa maior. Então, é possível fazer essa transformação para que isso fique com expoente negativo. Seria o caminho inverso do exercício anterior, do passo final do exercício anterior. Nós fizemos isso, né, da esquerda para a direita, e você faria da direita para a esquerda, conforme a necessidade, tá? Mas isso aqui já está bom. Fica 2 terços como expoente, tá? 2 terços, tá? O expoente. 1 sobre 10 elevado a 2 terços. E aí, não é necessário, mas se você quiser, ou dependendo, né? Aí ele vai ficar 10 elevado a menos 2 terços, tá? Só muda o sinal do expoente. Próximo caso. 1 sobre raiz cúbica de 4 vezes 10 sobre raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Bom, o 4 da tabuada você sabe que é 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, a outra a gente pode transformar. Então, essa raiz vai ficar 5 elevado a... O que está por dentro vai por cima, e o que está por baixo, o que está por fora fica por baixo. Então, raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 5 elevado a 2 terços. Agora, o 10 vezes 1, a gente pode fazer a multiplicação e colocar todo mundo numa fração apenas. 10 vezes 1 dá 10. E aqui embaixo vai ficar 2 elevado a 2 terços.
Então, vai ficar assim, 2 elevado a 2 terços vezes 5 elevado a 2 terços. Mas isso aqui pode ser unido numa expressão só. Então você pode colocar 2 vezes 5 elevado a 2 terços, porque o expoente é o mesmo. 2 terços para o 2, 5 terços, e 2 terços para o 5. Agora, 2 vezes 5 são 10. Então, é a mesma coisa que 10 elevado à primeira, porque quando não tem expoente escrito, né, na verdade é o expoente 1. E embaixo nós temos 10 elevado a 2 terços. Então agora ficou fácil, né? 10 elevado à primeira dividido por 10 elevado a 2 terços, o expoente vai ficar 1 menos 2 terços. E 1 menos 2 terços, vou usar esse pedacinho aqui. 1 menos 2 terços. O MMC entre 1 e 3, já sabemos que vai ser o 3. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1, 3. E 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2 dá 1, então a gente fica com 1 terço. Então, toda essa expressão equivale a 10 elevado a 1 terço. Lembrando que nós fizemos 1 menos 2 terços, tá? Aqui no expoente. 1 menos 2 terços. E 1 menos 2 terços equivale, finalmente, a 1 terço. Positivo. Tá? Com isso, eu encerro essa quinta aula de potenciação. Se você não se inscreveu, inscreva-se no canal, que aí quando tiver aula nova você já fica sabendo. Assim que eu colocar no ar. Se precisar, dê uma olhada nas aulas anteriores. Se não entendeu algum item dessa aula, também você pode dar uma olhada. Em velocidade menor, inclusive, né? Às vezes as pessoas esquecem que você pode colocar 0,75 de velocidade. Então, para algumas pessoas, isso pode ajudar, quando é visto pela primeira vez, né? E espero que tenha gostado, e se gostou, deixa um like que ajuda o canal, tá bom? Tchau!